Minha filha do céu, Deus te abençoe. Olha, eu estava assistindo agora aqui um vídeo de uma menina, de uma moça jovem, que foi abduzida lá nos Estados Unidos, no interior, nos anos 80, que ela via luzes, né? Então, um dia, ela viu, eu vou até colocar esse vídeo, que eu vou gravar aqui, vou fazer um vídeo desse que eu estou te gravando, de uma coisa que aconteceu comigo quando vocês moravam lá na Jô, que você e o teu irmão foram morar longe de mim, sozinhos, aconteceu uma coisa comigo, meu Deus do céu, quase, aí eu assistindo aqui o vídeo da moça que levaram ela, abduziram ela, conta toda a história como começou e acabou que lá na nave, botaram um negócio no ouvido, no umbigo dela. E ela foi fazer, um tempo depois, ela foi fazer regressão, que ela não lembrava direito. Era como se ela tivesse tido um filho, entendeu? Que eles levaram ela, depois veio de volta, aí aconteceu várias coisas. Eu vou colocar o vídeo na descrição desse aqui. Porque eu comecei a assistir a história, e a história foi um pouco parecido com o que aconteceu comigo. Um dia, sempre eu levanto de manhã cedo, como eu não me levanto para fazer xixi de manhã, né? Aí, de um dia, foi quando eu comecei a meditar naquela época. Eu já meditava, agora para sentar uma hora assim, foi quando eu comecei naquela época. Como eu já via luzes, né, no céu, andando assim, voando rápido, e eu já estava meditando. Aí um dia eu acordei, que eu levantava sempre 6 horas para costurar, né? E corria para o banheiro, tomava banho, que eu já estava com a bexiga cheia. Nesse dia aconteceu a mesma coisa. Eu fui, levantei, não estava com vontade de fazer xixi, mas eu tinha serviço, levantei, fui no banheiro, tinha xixi no dentro do vaso. Eu falei, uai, será que eu levantei sem ver e fiz xixi? Só que eu não me lembro, só sei que eu fui, sentei, quando eu entrei no banheiro, eu vi lá o vaso com xixi, e eu não estava com vontade, nunca tinha me acontecido isso, eu não estava com vontade, porque eu já levanto nas últimas. Aí eu fui tentar fazer xixi, eu não fiz, só que eu peguei, fiquei assim admirada, tomei banho. Mas também aconteceu, eu não sei se foi nesse dia ou foi no outro dia, eu comecei a sentir, acordei um dia de manhã, eu não me lembro se foi nesse dia, só sei que eu acordei de manhã com a dor fina assim dentro do meu umbigo, como se tivesse furado ou uma ferida de alguma coisa. Eu colocava o dedo assim, não via nada, é aquela dorzinha. Digo. Mas eu não tive vontade de ir no posto, que naquela época eu senti uma coisa, eu ia no postinho que fica perto, mas eu não fiquei com vontade de ir no postinho. E passei um dia, passou 2 dias, 3 dias, aquela dorzinha aqui. Também não falei nada. Estava morando lá naquele apartamento, né? Eu não falei nada. Fiquei na minha, aquela dorzinha aqui. Aí eu peguei e falei assim: será que eu fui abduzida? No meu pensamento, será que eu fui abduzida e os extraterrestres fizeram alguma coisa aqui no meu umbigo? Porque eu, sem saber de nada, eu pensei nisso na época. Eu acho que eu nem tinha ainda o canal. Eu não sabia, eu tinha o celular, mas não sabia mexer para estar pesquisando essas coisas. Eu sempre, desde um jovenzinha, que eu já sei dessas coisas de nave, extraterrestre, lua no céu, vindo o pessoal até botaram na época lá em Santo Inês, Maranhão, um tal de chupa-cabra, aquele negócio, minha mãe ia para correr, quando vê uma luz, corre para dentro de casa, senão eles vão te levar lá, às vezes, para algum lugar. Eu já sabia sobre esse caso. Aí eu fiquei pensando, será que eles me abduziram e colocaram alguma coisa no meu umbigo da minha barriga? Também eu pensava naquilo, mas logo saiu da minha mente, né? E eu agora, assistindo aqui o vídeo da menina, eu digo, gente do céu. Só que a menina só foi descobrir quando ela fez como é que chama? Regressão, né? Regressão. Eu digo, gente, isso aconteceu comigo. Desse jeito, essa dor, que ela sentiu uma dorzinha no umbigo. Só que nela, aparecia sempre um triângulo lá no umbigo dela. Que ela via. E ela falou, ficou desconfiada, foram no médico, falaram que ela não tinha nada. Ela passou vários dias sem menstruar. Mas aí, minha irmã, só que eu não me lembro, acho que eu não estava mais menstruando, não. Acho que ela estava com uns 40 e poucos anos por aí. Eu acho, uns 40 ou mais, não me lembro não. Só sei que eu me lembrei disso aí. De vez em quando eu me lembrava desse caso, aí saiu da minha cabeça. Aí eu agora me lembrei de novo. Menina, a mesma história. Eu sei que aconteceu naquela noite alguma coisa. Eu digo, gente, eu nunca levantei sempre tipo sonambulismo. Nunca me aconteceu isso, nunca. De repente aconteceu isso naquela noite. E logo depois,
eu tive um sonho, agora essa que eu estou te contando, eu não fiz o vídeo não, mas logo depois, na outra semana, eu tive um sonho, por 2 vezes, a mesma noite, é o mesmo sonho, eu acordar com barulho de trombeta, tchum, tum, 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 igualzinho aquela lá de Israel, que ele tem vídeo, que eles ficam tocando a como é tombreta, tom, tombreta, acho que o nome é assim, tombreta, não sei. Aí, então, eu vou pesquisar o nome certo e vou colocar na descrição, que eu não estou acertando chamar esse nome. Eu acordei bem alto, bem no meu ouvido. Aí eu me espantei, nada. Aí eu demorei a dormir, aí eu peguei dormi de novo, acordei de novo com tum, 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 de trombeta. Trombeta, isso, agora acertei. No meu ouvido, há 2 vezes no mesmo dia. E depois, aí foi quando eu comecei a meditar e via coisa. Eu via Grace, aconteceu várias vezes que eu via Grace, depois que aconteceu tudo isso, entendeu? Meu Deus do céu, aí eu tô aqui, menino, já para falar para Laís, isso. Nossa, minha irmã do céu, fiquei aqui, tô aqui, ó. Será que aconteceu isso comigo? Não sei. Só se eu fizer uma regressão. Agora, eu lembrei direito do nome, regressão às vidas passadas. Mas se isso acontecer, eu sou feliz. Mas tem uma coisa também, desde quando eu me entendi por gente, eu gosto muito de ficar olhando para o céu. Eu amo olhar para o céu. Se tiver, e for à noite, tiver estrela, é que eu olho mesmo. Eu tinha uma mania, assim, quando eu levantava de manhã cedo, minha mãe já botava para trabalhar, eu com 5 anos eu já trabalhava nas olerias, quando eu estava em casa lá nas olerias mesmo, eu botava um coufo que é feito de palha de coco no chão, e ficava olhando para o céu, horas e horas. Aí quando a minha avó passava perto de mim, a outra mãe, eu falava assim, por que o céu não cai em cima da gente? Por que Deus não cai em cima da gente? O que tem lá em cima? Eu queria ir lá para cima para ver. Aí minha avó falava assim, só pode ir quando morrer. Eu tinha uma obsessão, ainda hoje eu tenho. Quando eu vou para algum lugar assim, que é interior, eu fico horas e horas olhando para o céu, para as estrelas. E aqui também, ali na Jô, quando eu vou ali para Goianira, por causa da minha prima, que lá a gente pode ver o céu bonito, eu fico horas e horas. Aqui com meu apartamento, mas tem ali a janela do Alif. Quando ele não está, eu fico olhando para o céu, horas e horas. Gente, eu tenho uma ligação muito forte tá olhando para o céu. Olha, às vezes eu estou aqui fazendo alguma coisa, como lá também, lá quando eu trabalhava, que eu ficava horas e horas sentada ali costurando, eu trabalho, eu digo, gente, ai, vontade de olhar para o céu. Eu ia para alguma janela que tivesse só para me olhar para o céu. E é isso aí. Que Deus abençoe todos os meus inscritos aqui do meu canal, que curta e compartilhe os vídeos. Que realmente eu ia mandar um áudio para ti no WhatsApp contar a história. Eu digo, não, quer saber? Eu já conto a história, já com tudo que eu estou contando aqui. E outra coisa também, na mesma época, eu acordei uma vez. Primeiro eu acordei com aquela zoada, chá, 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 mas bem alto, como se fosse água do mar, né? Chá, chá, chá. E eu, de que é isso? Ali na casa da Jô, porque a minha janela ficava à frente do quintal dela, né? Aí eu olhava, eu me levantei, olhei na janela, nada. Na janelinha que eu deixava sempre o vitrozinho aberto, assim, meio. Aí eu fui dormir de novo. Dormi de novo. Aí, quando eu tô dormindo, aí eu acordei, aí eu, no sonho meu, eu falei, chá, ao mesmo barulho, como se tivesse água do mar, bem na janela, porque minha cama ficava pregada na parede que vai para casa da Jô, né? Do quintal da Jô. E aquele negócio, aí eu me acordei bem lento, ó, eu acordada ainda senti o barulho, eu digo, não, tem alguma coisa ali fora, eu vou já abrir a porta. Peguei, abri a porta. Quem que tá aí fazendo esse barulho? Não tinha ninguém. Aí eu me lembrei que eu estava sozinha. Digo que não pode abrir a porta de madrugada, não. Eu peguei, fechei a porta rapidinho e corri, me deitei, fiquei enroladinha, fiquei assustada. Eu fiquei mais assustada por eu ter levantado e abrir a porta e perguntar quem que tá fazendo esse barulho aí, do que o sonho. Aí quando eu abri a porta que eu perguntei, eu me lembrei, ai, tá de madrugada. Aí eu voltei na mesma hora, aquele impulso alguma coisa fez com que eu fechasse a porta rápido e me deitasse e ficasse ali. Mas nessa época que foi o barulho, a Fioninha estava comigo, acho que você estava no Maranhão na época. O Alif ainda estava lá em casa ainda, me lembrei agora que o Alif estava dormindo, mas eu vi aquele barulho. Mas no outro dia nem fui perguntar para ele, eu só me deu vontade de gravar e pôr no canal.
Pois é isso mesmo, começou essas coisas. Já desde que eu já sonho demais mesmo com um monte de coisa, e aconteceu isso. E agora eu vendo o que a moça está falando aí, que depois disso aconteceu várias coisas com ela, eu digo, gente, isso aconteceu comigo. E é isso aí, que Deus abençoe todos. Quem tiver essas sensações, essas coisas de ser extraterrestre, não tenha medo. Não tenha medo, que por sinal ajuda a gente. Pelo meu caso, me ajudou é muito, porque eu tenho uma facilidade de aprender as coisas, eu tenho uma vontade de ajudar as pessoas. Eu não posso ver animal sofrendo, nem gente. Não importa se a pessoa me maltratou, mas se eu ver alguém maltratando aquela pessoa, eu já fico com dó. Então eu fiquei com o meu jeito. Aí eu fui tendo mais calma, porque antigamente eu era muito nervosa, qualquer coisinha eu já estava brigando mesmo. Ninguém me ofendia, não, porque eu ofendia em cima. Mas já daí, desses sonhos para cá, também me ajudou muito a meditação e eu ficar mais calma. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, a vida de todos.